nele ele vai mais longe. Ele é esperto, tá vendo? Ele tá bem ali. Mas, Cris, vamos nos atentar ao que importa. Novembro Negro, né? Sim. Porque nós temos a consciência negra, mas a consciência ela tem que ser algo de amplitude universal, Sim. né? E diária, não é de um Isso. dia, nem de um mês, é de todos os dias. Sim. Antes de falar sobre isso, Michele, eu quero agradecer profundamente, agradecer mesmo, porque eu acho que estar aqui no programa hoje, falando sobre consciência negra, é algo tão grande, sabe? Falando sobre isso que você falou desde o início do programa, né? Não, é o Novembro Negro. Né? A gente falar sobre, e você tinha falado também, não, é o ano todo, realmente. Mas tem um dia Todos os específico, dias. sabe? Não, então passou dia 20, não vamos falar. Não, a gente tem que falar. É um mês de bastante reflexão. Acho que Novembro Negro, bem... Por isso, é um mês de bastante reflexão sobre o tema. Você já ouviu a pessoa falando assim, mas não é consciência negra, tem que ser consciência humana? Já ouviu a pessoa falar isso? Alguém Já, falar? eu quis dar na cara da pessoa, mas a gente é civilizado e não faz isso. A gente processa. Né? A gente entendeu? tenta. Mataram o bichinho. Ô, dó, já sabia que ela ia falar. Ela sabia que ela ia ter essa reação. Mas você não viu que eles estavam se estapeando ali? Eles se desfizeram do intruso. Bicho, né? Coitado do bichinho, né? O bichinho devia ser feliz, merecia ser feliz, né? Mas assim, Michele, quando a gente fala sobre... por que consciência negra, não consciência humana? A gente fala porque a gente tem que refletir sobre essa data. É uma lei, né? Foi de 2011. E 2011 é no dia 10, se eu não me engano, não é? Dia 20 certinho. É porque é a morte do Zumbi dos Palmares. Foi dia 10. Né? Então isso, tá. Tá, então assim, desculpa a ignorância, mas é que às vezes eu confundo. Não, tá certo. Então, é importante porque assim, não é consciência humana. Porque a pessoa fala, mas somos todos humanos. Nós somos todos humanos, a gente sabe disso. Mas por que consciência negra? Porque nós devemos começar a refletir sobre essas questões, sobre a nossa negritude. Tem um livro maravilhoso, maravilhoso. Eu não trouxe ele aqui, mas eu ainda vou trazer ele aqui especialmente para falar sobre ele, porque tem muitos assuntos ali. Ele é organizado por um amigo meu, inclusive, que mora no Rio de Janeiro, Elbert Agostinho. Um abraço para o Elbert, né, que eu sei que ele ainda vai assistir o programa lá do Rio de Janeiro. E o livro se chama Negritude, Poderes e Heroísmos. E esse livro ele vai falar justamente sobre como que os quadrinhos, ele vai falar sobre os quadrinhos, né? Como que os quadrinhos eles são usados muitas vezes para reproduzir o racismo. Então, assim, quais são os heróis negros que nós conhecemos? Né? A TV, por exemplo. Quais são os heróis negros que nós conhecemos na TV? Que nós conhecíamos na nossa época de criança, aqui no Brasil, por exemplo. Quais são, por exemplo, Maurício de Souza. Gente, sem ir muito longe, não tínhamos produtos. Exato. Não tínhamos produtos para cuidar do cabelo. Exatamente. Produtos de maquiagem, quer dizer... Como assim? Não tinha o tom, né? Isso. Tinha uma dificuldade enorme. O lápis de cor. Qual que é o lápis de cor de tom de pele? Existe um tom de pele. Era o quê? O tom da pele branca, né? Que era o lápis pêssego. Então, assim, a gente pega, por exemplo, a Turma da Mônica. Eu, como uma criança negra, eu sempre gostei de gibi. Né? Chamava gibi antigamente, hoje é HQ, tá? História em quadrinhos. Gibi saiu... para mim sempre seria gibi. Eu nem vou falar gibi, senão o pessoal vai me esmagar. Inclusive o Elbert já vai me esmagar, me enforcar também, não é gibi, tá? Desculpa. Mas os HQs, né? Turma da Mônica, quais eram os heróis? Crianças brancas. Então, como que eu vou me ver representada numa criança branca? Existe o Jeremias. Inclusive, no livro tem um capítulo que vai falar sobre o Jeremias, que é uma personagem do livro, né, do Maurício de Souza, a Turma da Mônica. E o Jeremias tem muitos momentos bons dele, mas tem muitos momentos também que ele fica ali invisibilizado. A gente eu tenho até hoje muitos HQs, não gibis, né? Da Turma da Mônica em casa, mas são poucas as histórias que tem o Jeremias, que é um menino negro. Né? Tinha a revista, o Maurício de Souza lançou também do Pelé,
Mas, assim, nunca tive, nunca li. Então, quando a gente vai falar sobre a consciência negra, a gente vai falar também sobre representatividade. Porque, assim, qual a representatividade na TV? Quem que era a rainha dos baixinhos, Michele? Era loira de olho azul. Não é? Então, assim, agora você imagina, eu, como uma criança negra, onde eu me via representada? Não, e o pior não é isso. Quando você pega as novelas, o ator negro, ele sempre era o serviçal, o que fazia o trabalho braçal. Enfim, não tinha... A pouca representatividade que tinha era pejorativa. Isso, Michele. E assim... Então, quando você pede, né, quando você ouve alguém falar denegrir, é péssimo. É péssimo. É péssimo. É péssimo. E são tantas falas, são tantas expressões. Tem um psicanalista que tinha, né, ele nasceu na década de 20, Frantz Fanon. Assim, eu sou apaixonada. Eu sempre digo, Frantz Fanon é o amor da minha vida. Fala tantas qualquer coisa, né? Por quê, cara, né? É. E o Fanon, ele falava o seguinte, Michele, ele falava que quando os europeus, né, brancos, chegaram no continente africano, na verdade, quando eles foram para lá, no século XIX, por exemplo, a intenção que eles tinham, né, era de colonizar o continente, né? Eles chegaram lá, as pessoas estavam ali, né, os negros, mas eles não se viam como negros. Se viam como pessoas. Então, estava ali na sua vida cotidiana. Mas o que aconteceu? Aconteceu que o europeu chegou ali e falou assim, é o seguinte, estou vendo, olhando para você, eu vejo que você é negro. E eu sou branco. E se você é negro, você é inferior a mim. Olha o seu cabelo, que horrível. Olha a cor da sua pele, não. Seu nariz, sua boca... E aí ele falou o seguinte, ser negro, a sua cultura, isso aí é coisa do diabo, essa música, esse batuque. E o que o europeu fala ali, o branco? Ele fala assim, ser negro, ser branco é ser humano. E ser negro é não ser humano, é ser parecido com o animal. Então é o seguinte, eu vou te dar uma receita para você deixar de ser um animal, né? Para você se tornar humano como eu. Para você se tornar humano como eu, o que você tem que fazer? Você tem que embranquecer. Então, o que você tem que fazer? Você tem que deixar a sua identidade. Eu até trouxe esse livro aqui. Eu não vou falar sobre os livros que não dá tempo. Baobá... Mas eu quero que você fale desse. Esse aqui, você vai falar sim. Esse você pode até não falar, mas mulheres na história africana de Mato Grosso, eu acho importantíssimo a gente falar, porque são mulheres poderosíssimas, mulheres que nos representam, como Maria Taquara, como Teresa de Benguela. E eu posso dizer porque eu tenho contato. Hoje, assim, a Cris é minha amiga. Eu tenho o prazer de dizer que eu tenho uma amiga. Sabe? E a gente é privado. A gente é privado. E a gente é privado, Michele, de tantas coisas, sabe? E por conta de toda essa estrutura racial que a gente tem, racista, na verdade, né? Porque, assim, da gente não se aproximar. Exatamente. Né? Da gente não conhecer. Porque... as realidades. A gente quebra preconceitos quando a gente chama para discussão. Chama. E eu me emociono mesmo, sou chorona mesmo, porque eu fico abismada como a gente passa décadas e décadas e décadas. E aí a gente se questiona, né? A gente fala assim, putz, eu coloquei minha filha numa escola, né? Tem negro na escola? Tinha negro na minha escola? Então, como é que eu posso me cobrar isso se não tinha? E se tinha, ia embora, porque não era aceito. E outra, Michele, se você recebe todos os dias da TV, de todas as mídias do HQ, né, um discurso de que... Ai, para com isso, é gibi, gente. Para com isso. Gibi. Se você recebe uma informação de que o negro é inferior, de que o negro é ladrão, de que o negro é perigoso, todo dia. Como que vai isso se formando na sua mente? Mas, pior ainda, como isso vai se formando na minha mente enquanto uma pessoa negra? Sim. Porque, voltando à fala do Fanon, o Fanon fala o seguinte, se o branco europeu fala ser humano é ser branco e ser negro é não ser humano, o que eu vou fazer? Eu vou tentar me humanizar. Como que eu vou me humanizar, Michele? Alisando o meu cabelo,
para me tornar mais branca possível. Eu lembro de uma época que existia um pó, as pessoas casavam, né, as pessoas negras, né, casavam usando um pó bem claro no rosto, por quê? Para ficar branco. Por quê? O que era bonito era branco. Então, quando a gente vai falar sobre consciência negra, a gente vai falar sobre eu tenho que ter consciência da minha negritude. Eu não posso negar, porque o Fanon ele vai falar que isso é um processo de alienação racial. Quando eu nego quem eu sou, por que mas que eu nego? Olha, mas aí eu vou falar a minha situação. Eu parabenizei os meus amigos negros que eu tenho intimidade e que se reconhecem como negros. Sim. Você entende? Porque eu respeito também aquele que, por culpa de todo um sistema nojento, asqueroso e racista, não se vê como tal. E todos nós temos um pé na senzala. De um jeito ou de outro. Não sei nem se ou na África, né? Não na senzala, né, porque, Michele? Assim, mas na na senzala África. eu acho que é até agressivo. A senzala é agressivo porque vai ser um pé na escravidão. Mas nem todos temos um pé na escravidão. Escravos de alguma coisa. Mas assim, na África, né? Ou de preconceitos. É nesse sentido que eu estou falando. Não de escravatura, como você apontou. Mas de escravidão de pensamento. Isso. Escravidão de colonização, padrões. né? De uma mente colonizada, de uma coisa né? horrorosa. Sim, então, sim, todos nós sim. temos algo que tem que ser liberto, né? Exatamente. E quando a gente fala sobre consciência negra... E aí, negra, quando a gente fala sobre miscigenação, aí sim todos nós temos um pé na África. Sim. O Brasil, não sei qual que é o número, mas 54%. Mais de metade da população tem raiz africana ou indígena. Isso. Então, assim, pelo amor de Deus, gente, em que século, como que alguém pode, entende? Discutir e dizer, eu não sei qual que é o seu posicionamento, mas tem gente que fala assim, pra que tem que ter cota? Sim. Eu olho e falo assim, cara, sabe por que tem que ter cota, na minha opinião? Porque nós somos muito atrasados em muitas coisas. Muito atrasados. Olha, e muito bem lembrado, Michele, nossa, muito bem lembrado sobre essa questão de cotas e sobre esse não pode ter cotas que as pessoas têm, porque a cota, o que é? Uma reparação histórica. Exatamente. E você veja bem, ainda voltando aí aqui, eu não sei se vai dar tempo de falar da bonequinha, não sei, mas depois eu vou não falar. gritaram comigo ainda. Ai, que ótimo. Mas no Brasil, houve um projeto, que era a eugenia. Mas ela falou que é mais 1 minuto. Pode ir. Que era a eugenia, por isso que eu trouxe esse bonequinho aqui, porque um dos grandes, infelizmente, a gente ama, né? A gente conhece essa bonequinha, que parece tão inocente, mas essa bonequinha, o pai dela, né, o criador dela, que é o Monteiro Lobato, ele foi um dos grandes nomes da eugenia no Brasil. E você sabe o que é eugenia? Que é isso? Eugenia, Deus, Michele, era um projeto que existia no Brasil, que era um projeto de embranquecimento do Brasil. Não. Porque eles falavam o seguinte, na década de 20, né, na década de 20, 30, 40, o que eles falavam? Não, eugenia significa no grego bem-nascido. E a partir do Galton, né, que é um cientista, eles buscavam nessa teoria, eles falavam, quem é bem-nascido? O branco. Um país onde tem negros, ele é um país que é atrasado. E ele falava, isso significa, o negro no Brasil vai significar atraso. Então, o que ele falava? A gente precisa clarear o Brasil. E aí, eu trouxe aqui a Emília para a gente pensar assim, se a gente não tiver outras referências, se a nossa referência for a Emília só, né, não que as crianças não possam, mas a Emília, que é do Monteiro Lobato, e a gente eu cresci assistindo o Sítio do Pica-Pau Amarelo, a Emília era uma bonequinha que ela ofendia, assim, de forma muito grande a tia Anastácia, por exemplo. Ela xingava. Ela usava falas racistas. Muitas falas racistas que as crianças falavam, e até hoje falam, vem de quem? Da Emília. E aquilo era naturalizado na televisão. A gente gostava, engraçado esse Pica-Pau Amarelo. Mas ela estava xingando as crianças. Eu não tenho essa referência, porque eu não morava no Brasil quando tinha o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Não quero nem assistir, entendeu? Eu acho lindo quando a gente assiste uma coisa... Aí eu posso dizer velha, porque tem que ser velho isso, entende? Eu vejo um filme, aí eu fico horrorizada com a gordofobia, eu fico horrorizada com o assédio moral, eu fico horrorizada com o racismo, eu fico horrorizada.
E é horrorizante, porque ele massacra. Porque o racismo, ele mata, né? O racismo, ele nos adoece. O racismo adoece uma sociedade. Você imagina, Michele, quando a gente fala de eugenia, eles falavam o seguinte... Eu nem sabia essa palavra, eu nem queria... Não quero nem saber essa palavra, Deus me livre. Qual que era a ideia? Falava assim, não, que a ideia era, não, em 100 anos não vai haver mais negros no Brasil. O Brasil vai ser uma população de brancos. Então, se isso foi na década de 20, nós estamos em 2020, hoje eu não estaria aqui. Era para ter só pessoas brancas no Brasil. Então, se eu estou aqui, né, se eu sou retinta, eu estou aqui, eu sou símbolo de resistência. Graças a Deus. Exatamente, assim, as lutas para a gente estar aqui e para a gente conseguir colocar uma lei como consciência negra, para a gente estar falando aqui, se eu estou sentada, muitas se você me convidou, lágrimas de sangue correram, entendeu? Sangue. Literalmente. Exato. Outro programa a gente conta as atrocidades que aí sim eu li nas aulas de história, porque a minha escola me explicou e me ensinou as atrocidades que foram feitas e que não podem ser apagadas, nem minimizadas, nem normalizadas como algo, aconteceu, já passou, não passou. Porque até o dia de hoje nós temos resquícios disso. Resquícios e severos. A gente vê isso diariamente, que é o pior. É aquela invisibilidade que as pessoas fingem que está tudo bem. Está tudo bem nada. Dá vontade de falar um palavrão, mas não pode. Tem que encerrar. Michele, e você tem filha, você conhece, você sabe. A sua filha, por exemplo, se ela passa uma situação difícil na escola, ela chega em casa em silêncio, ela não conta. Não conta. Então a dor fica, mas isso vai causando, se você não agir, o que vai acontecendo? A dor vai aumentando. Assim são as crianças negras. Se elas não têm consciência de quem elas são, se ela não tem consciência da... Aqui, ó, Hannah, por exemplo, a princesa desaparecida, que ela é uma realeza, que ela veio lá do continente africano, ela vai sentir, aquilo vai causar um trauma, né? E é contra isso, e é por isso que a gente tem a consciência negra, o Novembro Negro, e a gente está aí lutando, e a gente vai... Lutar conseguir sempre estar E conta comigo, melhorando. amiga, sempre. Pra gente arrasar, arrebentar. Tá bom? Essas pessoas neonazis e loucas. Nós vamos pro intervalo, a gente volta já já.